Minhas Aventuras com Superman, segunda temporada, estreou com 2 episódios. Vamos aqui então fazer a review. Minhas Aventuras com Superman. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd. Para você que não acompanha, que deveria acompanhar, então se inscreve aí. Eu fiz a review completa da primeira temporada de Minhas Aventuras com o Superman, como eu gosto de chamar, o anime do Superman. E agora, dia 25 de maio, sábado, ou dia 26 de maio, eu não sei, eu fiquei meio confuso, estreou 2 episódios da segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Eu assisti, demorei um pouco para assistir, peço perdão, final de semana não consegui assistir, mas agora eu consegui assistir aqui de boa, então agora eu vou fazer aqui a review dos 2 episódios, ok? Então se inscreve e ativa o sininho para você não perder, porque eu vou fazer uma cobertura muito maneira dessa série, Minhas Aventuras com o Superman. Que saudade, né? Então vamos lá. Para começarmos a falar dos 2 episódios, já vou falar logo de cara. Eu gostei muito dos episódios. Continuou da mesma vibe da primeira, bem de boa, assisti tranquilo, relaxada, sabe? Tipo, na tranquilidade. Passou bem rápido, são 22 minutos cada episódio e passou muito rápido, eu nem percebi o tempo. E eu analiso uma série, se eu gostei dela ou de um filme, quando eu nem percebo que o tempo passou. Eu assisti os 2 episódios e nem notei que o tempo já passou e que acabou o episódio, sabe? Eu só notei que acabou o episódio, caramba, já passou 22 minutos e eu nem vi. E pra mim continua sensacional, em quesito dos personagens, da história, tá bem dinâmica, bem legal, bem interessante e muitas teorias e muitas coisas interessantes que eu acabei notando nesses 2 episódios. Então, pra mim, a qualidade ainda se manteve da primeira, o jeito, a dinâmica, ficou tudo perfeito, continua maravilhoso como a primeira temporada. Mas agora vamos analisar os 2 episódios um pouco mais a fundo. Eu já quero começar dizendo uma coisa interessante que eu notei no primeiro episódio dessa segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman. E cara, eles estão literalmente se inspirando na história do Goku de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Vocês já devem ter ouvido aí fãs de anime, otakus, que o Dragon Ball Z ali, o início da saga que começa os Saiyajins e tudo mais, é muito inspirado na história do Superman. E cara, aqui agora Minhas Aventuras com o Superman tá se inspirando na história do Goku, porque é muito interessante, porque muitas coisas que nós descobrimos nesse primeiro episódio sobre os kryptonianos, porque Krypton explodiu, o que aconteceu, muito se refere a muita coisa inspirada em Dragon Ball, principalmente Dragon Ball Z, que é o início da saga dos Saiyajins. Cara, tem muita coisa. A diferença maior é que o Superman foi enviado pra Terra não pra destruir a Terra, e sim só pra viver na Terra. Enquanto lá na história do Dragon Ball Z, o Goku foi enviado pra destruir a Terra, matar todos os humanos, e com isso os Saiyajins conseguir a Terra para eles vender, ou sei lá o que eles iam fazer. Acabou o Goku sofrendo um acidente, bateu a cabeça, esqueceu tudo, e com isso acabou não destruindo a Terra, né? Aí depois veio os outros Saiyajins que sobraram. E ficou muito parecido, porque o pai do Clark, Zor-El, ele apareceu contando um pouco com o que aconteceu com Krypton. Uma coisa que na primeira não contou sobre toda aquela história de origem do Superman, que Krypton explodiu e ele foi mandado pra Terra. Não contou isso, né? Contou entre aspas ali, mas agora contou um pouco. Falou que Krypton explodiu porque ele estava numa guerra contra outra civilização e eles não conseguiam lutar porque os kryptonianos eram Saiyajins, os guerreiros Saiyajins que exploravam o universo para espalhar os kryptonianos por aí. Então eles dominavam outros planetas. Literalmente o que os Saiyajins faziam na história de Dragon Ball Z. Até que o momento que eles encontram um inimigo muito poderoso e com isso o Krypton é explodida. Alguém lembra do Freeza, o que o Freeza fez, é um inimigo poderoso que os Saiyajins não conseguiu lutar e com isso o planeta que é Vegeta, né, o planeta Vegeta se foi, né, que é o planeta dos Saiyajins. Então, o que o Goku um dia foi inspirado no Superman, agora é o Superman que tá sendo inspirado no Goku. Então, literalmente, Minhas Aventuras com o Superman tá se inspirando num anime. O que eu falo desde o coisa é o anime do Superman, então faz todo sentido, né? Eles se inspiraram em um anime que é Dragon Ball, ainda Dragon Ball Z. Mano, ficou muito parecido. Eu gostei muito disso, achei incrível, achei legal fazer uma referência ao Dragon Ball, já que Dragon Ball fez referência ao Superman e tudo mais. Então pra mim foi bem legal, gostei bastante. Falando do inimigo que destruiu o Krypton, que os kryptonianos mexeram com ele e com isso não conseguiram combater, e com isso teve a explosão de Krypton, eu acho que esse inimigo é Darkseid.
Já teve ali no trailer da Minhas Aventuras com o Superman segunda temporada, que eu já reagi aqui no canal, vai conferir, link aí na descrição, na playlist de Minhas Aventuras com o Superman. Lá eu reagi o trailer que saiu de Minhas Aventuras com o Superman, e lá aparece um dos bichos lá do Darkseid, um dos Paradoxais, sei lá, esqueci, aqueles bichos voadores, aqueles insetos lá que aparecem. Eles aparecem no trailer, então eu acho que esse inimigo que eles não conseguiram derrotar e que acabou com o fim ali dos Kryptonianos é Darkseid. Faz todo sentido, né? Um inimigo muito poderoso, como o Darkseid é. Houve outra coisa também sobre os Kryptonianos, é que existe o Brainiac. Ele foi criado pelos Kryptonianos para espalhar a tecnologia deles quando eles dominam o planeta, mas essa tecnologia criou vida. E uma coisa interessante, ele também explicou o que era o Dia Zero. Era um resquício de naves do exército kryptoniano que acabou sem querer invadindo a Terra. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que era o General Zod. Eles ainda não vão usar o General Zod na história, mas eu acho que o General Zod, que tá na Zona Fantasma lá, por causa depois da explosão de Krypton, ele foi mandado pra lá. Então, eu acho que é o General Zod, não é uma nave fantasma como o cara achou que era. General Zod junto com o Brainiac, tecnologia Brainiac. E falando Brainiac, ele apareceu no final do primeiro episódio, destruindo mais um planeta. Ele ainda continua fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, né? E dominar planetas em planetas. Então ele fez isso durante o tempo em que se passou, né, que já que o Superman foi enviado para a Terra, então passou o tempo e ele ficou dominando planetas como ele foi programado para fazer, porque os Kryptonianos fizeram isso, né? Mas agora falando um pouco do enredo desse primeiro episódio, ele é mais focado nessa questão de contar a história de Krypton e também de mostrar um pouco mais para o Clark, né, para o Superman, a sua história, e com isso aparece a Fortaleza da Solidão. Eles vão para a Antártica, eles vão lá e encontram uma nave kryptoniana. E aí nós vê que a Fortaleza da Solidão, no final, se torna a Fortaleza da Solidão. Aí aparece a Amanda Waller, que ela tá coletando materiais kryptonianos para criar mais armas, mais pessoas com poderes, igual que nós vimos na primeira temporada. Então ainda se mantém isso, a Amanda quer ainda acabar com o Superman e com tudo que envolve ali os kryptonianos por causa do Dia Zero. Então tem tudo isso ainda acontecendo. Mais a participação do Jimmy Olsen nesse episódio, onde nós vimos ele dando um conselho para um garoto chamado Alexander. Esse Alexander apareceu na primeira temporada, ajudando o Parasita, né? Ele tava lá ajudando a criar tecnologia, e com isso ele depois apareceu em outro episódio já xingando o Superman, falando que não era pra homenagear esse cara, esse tal de super-homem, né? Do jeito que ele fala. E o Jimmy Olsen simplesmente deu a ideia desse garoto criar uma empresa, criar algo só dele. Aí então já sabemos o que vai acontecer, já que esse garoto é Lex Luthor. Alexander é o nome completo do Lex, né? Então é Alexander Luthor. E literalmente o Jimmy Olsen deu a ideia dele criar a Luthor Corp. Então o Jimmy Olsen ajudou a criar o maior inimigo do seu amigo, né? Realmente tivemos notícias aí no primeiro episódio sobre a Supergirl. Ela está viva e agora é a hora do Clark Kent encontrar sua prima. Não sabemos se ela vai estar bebê ou se ela vai estar mais velha, porque no episódio ela apareceu como uma bebê. Aí não sabemos se ela vai estar mais velha ou se ela vai estar bebê ou se ela cresceu ao longo do tempo, porque ela parece que foi enviada para a Terra como bebê ainda. Então ainda temos algumas dúvidas sobre a Supergirl. O pai do Clark, o Zor-El, acabou falando que tem um jeito de encontrar a Supergirl. E agora é isso que o Clark tem, a sua missão de encontrar sua prima, uma das últimas sobreviventes de Krypton. Agora temos o segundo episódio, onde nós temos um confronto entre Amanda Waller e General Lane, o pai da Lois Lane. Ele finalmente apareceu aí na segunda temporada, presa. Amanda Waller prendeu ele depois que ela acabou pegando a Força-Tarefa X do comando dele, e ela se tornou a General Waller. E ela... Posso falar uma coisa aqui pra vocês? Ela continua insuportável do jeito que ela é. Em toda adaptação, eu não sei como eles conseguem fazer a Amanda Waller ali presente, porque os caras mandam muito bem na Amanda. É sempre a Amanda Waller daquele jeito, uma
Chatonilda, eu queria falar um palavrão, mas não posso, então ela continua do mesmo jeito. Cara, insuportável. Como eles fazem Amanda Waller tão perfeitamente na história, né? Ela continua manipulando, usando pessoas como refém, não se importando com a vida de pessoas inocentes, fazendo experimentos, o que nós vimos nesse episódio, onde ela fez experimento com pessoas normais usando a tecnologia kryptoniana. Então o segundo episódio foi o resgate do General Lane, o Superman e a Lois invadindo a prisão para conseguir salvar o Sam. Aí eles conseguem, tem toda aquela briga, temos o Caveira Atômica, que ficou com um visual incrível, achei uma dos visuais mais bonitos aí, e a animação tá incrível também, melhorou muito em questão de personagem, tá maravilhosa, e o Caveira Atômica é uma prova disso, então tá muito bonito mesmo. Então aí nós descobrimos todo o experimento que a Amanda Waller tá fazendo, o General Lane fica muito triste com ela, porque eles têm uma relação ali de irmãos, né, que eles cresceram junto ali no exército, eles começaram junto, então ele fica meio triste ali com a Amanda Waller, com tudo que tá acontecendo, que o início do projeto, que é a Força Tarefa X, era para salvar a humanidade e não utilizar a humanidade, não usar como sacrifício algumas pessoas ali normais, inocentes. Então, tem tudo isso, acaba que o General Lane foge da coisa, consegue fugir. O Jimmy Olsen nesse episódio fica um pouco mais longe assim, mas a dinâmica do trio ainda continua maravilhosa, principalmente o do Clark e da Lois, tá maravilhosa. Então agora o General Lane finalmente está solto e ainda pra piorar ele ainda tá vai morar junto com o Clark e com o Jimmy Olsen. Então vai ser maravilhoso essa dinâmica agora. E agora no final do episódio 2 aparece o Lex Luthor se juntando com a Amanda Waller. Ele vai trabalhar junto com ela para deter o Super-Homem, como o Lex adora falar, né? Agora ele vai, junto com a Amanda Waller, tentar parar o Superman e parar também quem estiver junto com ele, o que eles ainda acham que os kryptonianos são do mal. Quer dizer, talvez eles sejam, porque que nós vimos lá, o exército kryptoniano dominava o planeta, então, né, vai saber. Então, analisando tudo, uma teoria muito interessante é que Darkseid vai aparecer, será? Eu acho que sim, tem muita possibilidade dele aparecer. Temos Brainiac também e temos talvez General Zod. Eu acho que o General Zod fica lá pra terceira temporada, né? Então teve tudo isso nesses dois primeiros episódios da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Adorei muito esses dois episódios, gostei e eu tô doido pra assistir os próximos episódios também. Então eu espero com a companhia de vocês aqui no canal Elemento Nerd pra vocês não perder a review dos próximos episódios e também as teorias dos outros vídeos. Então se inscreve aí, cara, vai ser sensacional. Agora Minhas Aventuras com Superman voltou. Vou trazer vídeo de teoria, comentando sobre os episódios, review e muito mais sobre Minhas Aventuras com Superman. Além de que eu tô pretendendo fazer um resumo da primeira temporada, caso você não se lembre muito, já que faz mais de um ano, não faz mais de um ano, não lembro agora quando saiu, mas já faz um tempo que saiu a primeira temporada, então vamos aqui fazer um resumo para lembrar um pouco o que aconteceu, para deixar tudo fresquinho na nossa cabeça. Então se inscreve aí no canal para você não perder, que vai ser sensacional, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho e muito mais. Eu te vejo então no próximo vídeo, mas antes de você sair, eu ultra recomendo aqui pra vocês o meu react do trailer da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Mas aqui eu ultra recomendo pra vocês uma playlist de Minhas Aventuras com Superman pra você ver todos os vídeos de review que eu já trouxe aqui no canal Elemento Nerd. Então até o próximo vídeo, tchau!